Sua Alteza Sereníssima. Bem-vindos aí à retomada do review 1976, agora em Mônaco, hein? Mônaco, né? Sempre o ponto alto, né, da categoria da Fórmula 1, né? Não só pela história, mas pelo ambiente também, né? E aqui a gente inaugura um novo formato também dos reviews do canal, né? Uma repaginada completa aí. Espero que vocês gostem, né? O público nosso do review é fiel. É um público que gosta mesmo de acompanhar, né? Estavam até me cobrando aí. E então aqui marca a nossa nova cara do canal, né? Algo mais trabalhado, algo mais dedicado, mais profissionalizado à medida do possível, né? Já que ainda somos um pouco amadores em edição, a gente vai melhorando, né? A gente vai jogando um pouco com todas as ferramentas disponíveis, né? Vamos fazendo o possível e agora a gente chega num ponto legal da temporada, né? Mônaco 1986. Eu lembro que o filme não retratou muito, né, essa corrida, não sei porquê, porque seria muito interessante, né, retratar um ambiente charmoso como Mônaco, né? Mas aqui a gente vai ver o review completo, né, com todos os seus pormenores aí, seus causos entre corridas, né, que sempre acontece alguma coisa, que nem o Lauda andando de trator lá e se machucando, né? Então aqui a gente marca uma nova etapa do nosso canal, né? Muito mais profissional, muito mais dedicada a vocês que sempre estão nos acompanhando e prestigiando aí, né? E aqui a gente começa a ver algo muito interessante, né? Começa a ver realmente um domínio da Ferrari, né? Novamente, né? Com o Lauda muito afiado, né? Muito bem preparado nesse carro, né? A Ferrari que realmente era o carro a ser batido na temporada, não tinha como não ser, né? Um carro muito bem construído, muito bem afinado até aqui. A 312T em sua versão 2 aí, sem o periscope, estava tinindo, né? Um carro impressionante, confiável, rápido e potente, né? A McLaren também vinha desenvolvendo ao longo da temporada, né? Não vinha muito atrás, mas ainda assim era complicado acompanhar um Lauda inspirado, né? Aí rumo ao que seria o seu bicampeonato, né? Com certeza ele estava nessa trilhada, né? Nesse caminho. Só que, como vamos ver mais pra frente em outros reviews, a história não foi tão agradável assim, né? Houve alguns acidentes aí no meio do caminho. Coisa que a gente vai abordar também em uma especial live, né, futuramente, mas eu espero que vocês gostem aí da nossa nova cara aí dos reviews, que eu acho que ficou muito legal. Valeu, pessoal! Bem, como eu disse anteriormente, o Niki Lauda seria o grande favorito, né, para conquistar a pole desse GP, mas ele estava lidando com um drama pessoal, né? A esposa dele, a Marlene, perdeu o bebê, né, de forma espontânea dias antes da corrida, né? Então o Lauda estava meio que correndo com essa coisa na cabeça, né? Realmente é um negócio bem pesado, né? Já o nosso amigo James Hunt, né, como sempre, estava mais preocupado em festejar nos iates do que realmente focado na pista, né? Que irritou o Ted Mayer e a equipe McLaren, né? O James Hunt não ia perder, né, a oportunidade de festejar em Mônaco, né, conhecendo ele, né. As Tyrrell 6 rodas também estavam chamando atenção porque elas estavam apresentando um bom desempenho, né, no circuito travado. Tanto o Patrick Depailler quanto o George Scheckter estavam realmente indo muito bem, né. Outro destaque, né, foi que a classificação ela permitiria apenas a classificação de 20 carros no grid, né. Porque Mônaco, uma pista travada, eles pensando em segurança, né, resolveram travar nesse limite. Então a Copersucar veio só com o Emerson, né, para priorizar um carro, e o Mario Andretti aí, ele não estava em Mônaco porque ele foi disputar as 500 milhas de Indianápolis, né, que também ocorreria nesse fim de semana. Então a Lotus só foi com um carro, só com o Gunnar Nilsson. E já nessa época existiam protestos, né, diante do governo local contra as tabagistas, né? Para você ver que a treta já vinha dessa época, né? Então vamos aos resultados da classificação. Bem, nos treinos, para zero surpresa de todos, né? Nosso Lalau, né? Nosso Laudinha cravou a pole,
a sua 20ª na carreira, né? E seguido, né, pelo seu companheiro de equipe, Clay Regazzoni, né? Também de Ferrari aí, né? As Ferraris realmente dominando, né? E em terceiro, o improvável Ronnie Peterson com a March, né? Realmente, o Ronnie Peterson é muito bom com a March nesse circuito de Monte Carlo, né? Então esses foram os 3 tops aí, né? As Tyrrell andaram bem, né? Também ficaram em 4º e 5º lugar, né? Realmente um bom desempenho para o carro. As McLarens viveram o drama, né? O Mas, com problema no câmbio, ficou em 11º e o James Hunt em 14º, né? Você vê que o Ted Mayer devia estar bem contente mesmo, né, nesse fim de semana aí. Bem, os brasileiros, né? O Emerson, ele conseguiu o 7º tempo, né? A Copersucar só foi com um carro. E tem até um podcast que ele falou pro Ricardo Dívila, né, nessa classificação, estava com muita dificuldade, se ele podia atacar as calçadas de Mônaco, né? Quantas voltas a suspensão duraria? E o Dívila respondeu a ele que aproximadamente 3 a 2 voltas, né? Foi isso que o Emerson fez, foi com tudo para tentar essa classificação e conseguiu o 7º lugar, né? Depois a Copersucar teve que ser totalmente reparada em termos de suspensão, né? Segundo o próprio Emerson Fittipaldi aí, uma curiosidade a mais, né? E o nosso Carlos Pace, com a Brabham Alfa Romeo problemática, né? Ficou em 13º, né? Logo à frente do James Hunt. Então, até que não foi ruim para os brasileiros, né? Ficaram de fora aí da classificação, né? Dos 20 classificados, Jack Hicks, o Henri Pescarolo, Larry Perkins, o Harold Hare e o nosso Arturo Merzario, né? Foram esses que ficaram de fora da classificação. Os brasileiros foram bem, apesar de tudo, né? Especialmente o Emerson. Bom, e o corre a largada, né? E o Lauda consegue se manter na ponta, né? O Peterson, de lado, né? Ele ultrapassa o Regazzoni por dentro, né? Aí segue atrás dele as duas Tyrrell, o Depailler e Scheckter, né? E depois o Reutemann e o Johnny se chocam, né? E nesse choque, a Brabham do Reutemann acaba quebrando o eixo traseiro, né? Então ele abandona aí. Então essa foi a largada um pouco conturbada aí, mas o Lauda seguiu firme na ponta aí, realmente assumindo a liderança de forma consolidada aí. E o Ronnie Peterson aí, né? Fazendo aquela ultrapassagem tipicamente dele, né? No limite total. Esse cara realmente era pé pesado pra valer mesmo. Bem, aí a prova segue, né? Com o Lauda começando a tirar a diferença, bastante diferença de pilotão, né? O Hunt e o Jochen Mass ultrapassam o Jarier, né? Na volta 8, o James Hunt ele roda na tabaque, né? Ele não bate, mas ele caiu para último lugar, o que prejudica bastante a corrida dele, né? Então, McLaren que já não vivia um fim de semana bom, acontece isso com o James Hunt, né? Não foi captado pela TV, pelo que eu vi, infelizmente, essa rodada, né? Na volta 10, o Brambilla, né, o nosso Vittorio Brambilla folclórico, quebra a suspensão traseira, né? Ele roda na rascasse e abandona, né? E o Lauda segue, ele segue ampliando a vantagem, enquanto o Ronnie Peterson, nosso Ronnie Peterson, ele segue sendo muito pressionado pelo Clay Regazzoni, né? Terceiro lugar aí. Bem, e aí para alegria total, né, da McLaren, do Ted Mayer, da turma toda da Marlboro, né, o Hunt abandona, né, com o motor quebrado, e isso desencadeia uma série de eventos, porque nesse abandono ele deixou óleo na pista, né, e na volta seguinte, a 26ª, o Regazzoni escorregou no óleo e saiu da pista, ele caiu de terceiro para quinto lugar nessa brincadeira aí, né. Na 27ª volta,
O Rony Peterson também escorrega nesse mesmo óleo aí. Nessa época não tinha bandeira vermelha, não tinha nada. É óleo meteoro na pista, buraco negro na pista, continuava rodando os carros. Só que o Rony Peterson não teve tanta sorte. Ele escorregou no óleo e bateu no guarda-reio e abandonou a corrida por conta disso, né? Então, James Hunt aí, McLaren, o negócio tava um pesadelo para ele. Tinha que ir pra festa mesmo, porque não tava dando certo na pista nesse fim de semana, né? O legal é que nessa época os câmeras não pegavam nesses momentos-chave da corrida, não sei porquê, se era um pouco desorganizado. Bom, mas no meio da prova, né, o Lauda acaba abrindo 16 segundos sobre o Scheckter, né, já que, como vocês viram, o Regazzoni tinha rodado lá no óleo, né. Então o Lauda estava muito lá na frente, né. O Regazzoni tentava se recuperar, né, depois da rodada, né. O Fittipaldi, né, ele não estava indo muito bem, estava tomando ultrapassagem para tentar poupar carro, né, realmente queria, o intuito era chegar no final da corrida, né, tanto que ele toma ultrapassagem do Laffite de Ligier e também do Hans Stuck, né, também ele realmente estava tentando poupar o carro. A Lotus, né, que só veio com o Gunnar Nilsson aí, acaba abandonando também com o motor quebrado, ou seja, essa época era muitos abandonos também, né? Bom, até aqui, entre a volta 50 e 65, né, o Lauda segue super tranquilo na liderança, né? O Regazzoni tenta pressionar o Depailler, né? Muitas tentativas ele tenta, e ele consegue ultrapassar ele na volta 64, né? E na volta 65 o Lauda começa a diminuir o ritmo, né? De vantagem para o Scheckter e cai para 15 segundos, né? Tá administrando a vitória aí, né? O Regazzoni então ele parte para cima do George Scheckter com tudo, né? Mas aí as duas Tyrrell estão indo muito bem também na prova, né? Bem, o Regazzoni ainda tenta, né, se aproximar, ele encosta do Scheckter, né, só que na volta 74 ele toca o guarda-reio na rascaça, roda, bate e abandona, né. Então aí acaba a corrida do Regazzoni, né, que vinha tentando realmente pegar um pódio aí, mas não conseguiu devido a esse erro, né. Na volta 77, uma para o final, né, o Laffite também roda num dos S's da piscina, né, e também abandona por lá, né. Nisso o Jochen Mass acaba honrando a McLaren com alguma posição de destaque, né. Na volta 78, finalmente o Niki Lauda vence o GP de Mônaco pela segunda vez consecutiva, né, já que ele venceu no ano anterior. Então o pódio fica primeiro Lauda, segundo Scheckter, né, com a Tyrrell 6 rodas, e terceiro Depailler também com a Tyrrell 6 rodas. Aí a Tyrrell demonstrando aí um desempenho muito bom aí, né. O Stuck é quarto com a March, o Jochen Mass quinto com a McLaren que sobrou, né. O Emerson Fittipaldi chega em sexto, conseguindo um ponto, né, poupando o carro, e terminam a corrida o Price, o Jarier, o nosso Carlos Pace, o John Watson, Michel Leclerc e o Chris Amon, né. Então esse foi o GP de Mônaco 76.
Bem, esse foi o nosso review aí, 76, num novo formato aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E eu vos aguardo aí para o próximo review, né? Aí tá os destaques na tela aí, como sempre no final. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, até a próxima e vamos que vamos aí nessa nova fase do canal. Muito obrigado por nos acompanhar.